Freelancer, consultor, PJ, CLT. Hoje em dia, os nomes que a gente dá para o nosso trabalho são muitos, né? Mas para a lei, a maioria desses rótulos não importam muito. O que define mesmo se alguém é um empregado com todos os direitos não é o título no contrato, mas sim o que acontece no dia a dia. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Essa pergunta é chave, porque a resposta tem consequências gigantescas, tanto legais quanto financeiras. E não é uma questão de escolha, sabe? É uma constatação baseada em fatos. Entender essa diferença é crucial para saber quais são os direitos e os deveres de cada lado da história. Para começar, a lei brasileira faz uma distinção muito importante entre o que ela chama de relação de trabalho e relação de emprego. Para facilitar, vamos pensar nisso como se fosse uma classificação da biologia que ajuda a organizar as coisas. Olha, essa analogia é perfeita para a gente entender a lógica da lei. Funciona assim. A relação de trabalho é o grande universo. Cabe tudo ali, qualquer forma de serviço pago. O autônomo, o estagiário, o trabalhador eventual, todo mundo está nesse universo. Já a relação de emprego é tipo uma espécie específica e bem protegida dentro desse universo. Ela tem regras próprias, direitos específicos, e o que a torna tão especial é um conjunto de 5 fatores que a gente vai ver agora. Então, como é que a lei faz para identificar essa espécie protegida? Simples, através de um checklist jurídico. Se uma relação de trabalho preencher todos os 5 requisitos a seguir, ela é, por definição, uma relação de emprego. E não importa o que está escrito no contrato. E aqui está o checklist. São 5 pontos. E a regra de ouro é: os 5 precisam estar presentes ao mesmo tempo. Se faltar umzinho só, a configuração muda toda. Os pontos são: trabalho por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e, o mais famoso de todos, a subordinação. Vamos passar por cada um deles. O primeiro ponto é bem direto, né? Empregado é sempre uma pessoa, um indivíduo de carne e osso. Uma empresa, um CNPJ, pode ser contratada para prestar um serviço, claro, mas nunca vai ser uma empregada. A proteção da lei é para o ser humano. Em segundo lugar, a pessoalidade. Isso quer dizer o quê? Que o trabalho tem que ser feito por aquela pessoa específica que foi contratada. Não dá para um dia mandar um amigo ou um parente no lugar. O contrato de emprego é com o indivíduo, não com a função. A ideia é garantir que a pessoa não seja tratada como uma peça que pode ser trocada a qualquer momento. O terceiro ponto é a não eventualidade. Basicamente, o trabalho não é um bico, algo que acontece uma vez ou outra. Ele tem uma rotina, uma continuidade, e geralmente está ligado à atividade principal da empresa. É o que diferencia quem ajuda a tocar um negócio todo dia de alguém que é chamado uma única vez para consertar uma janela, por exemplo. O quarto é a onerosidade. Pode parecer óbvio, mas é fundamental. O trabalho é feito em troca de salário. Se não tem pagamento, é trabalho voluntário. Aí é outra história. O salário é a contrapartida pelo tempo e pela energia que a pessoa dedica ali. E agora a gente chega no elemento-chave, o ponto que define, 99% das discussões na justiça: a subordinação. É aqui que a linha fica mais fina. Subordinação significa que o trabalhador segue ordens. Existe uma hierarquia. A empresa diz como, quando e onde o trabalho deve ser feito. Não existe autonomia. É essa relação de poder que, na prática, diferencia o empregado do verdadeiro autônomo. Essa frase, obedecer às ordens, é o coração da subordinação. Não se trata de uma sugestão ou de um acordo. É um poder de comando que o empregador tem sobre a atividade do trabalhador. É a característica que mais define o que é um vínculo de emprego. Ok, então já sabemos a receita para ter um vínculo de emprego. Os 5 ingredientes são obrigatórios. Mas e se faltar um deles na mistura? Bom, aí a gente vê o outro lado da moeda. A lógica fica bem clara quando a gente olha para os exemplos. No trabalho autônomo, o que falta? Justamente a subordinação. A pessoa é dona do próprio nariz, decide como vai fazer o trabalho. No trabalho eventual, como o nome já diz, falta a não eventualidade, a continuidade. E o trabalho intermitente é um caso bem particular. Ali tem subordinação, mas a continuidade é quebrada por lei. Vamos dar uma atenção especial para o trabalho intermitente, porque ele é um híbrido bem interessante que foi criado com a reforma trabalhista. Nesse caso, o trabalhador é subordinado sim, mas não trabalha todos os dias. A prestação de serviços é intercalada com períodos de inatividade. E por ser tão diferente, ele tem um manual de regras todo próprio. A primeira regra é sobre a convocação. O empregador precisa chamar para o trabalho com no mínimo 3 dias corridos de antecedência. Não pode ser assim de uma hora para outra.
Depois de receber a convocação, a bola está com o trabalhador. Ele tem um dia útil para responder se aceita ou não. E um detalhe importante: se a pessoa ficar em silêncio, é considerado um não. E recusar a oferta não é quebra de contrato, viu? A flexibilidade vale para os dois lados. Agora, se o trabalhador aceita a proposta e uma das partes fura o combinado sem um motivo justo, aí sim tem consequência. A parte que falhou tem que pagar para a outra uma multa de 50% do valor que seria pago por aquele serviço. Depois de toda essa teoria, a gente chega na pergunta que realmente importa. Na prática, por que essa diferença toda é tão crucial assim? A resposta cabe em uma palavra: direitos. É aqui que está o porquê de tudo isso. Ser reconhecido como empregado abre a porta para todo o pacote de proteção da CLT. A gente está falando de fundo de garantia, férias remuneradas com 1/3 a mais, 13º salário, contribuições para aposentadoria e, um ponto muito importante, proteção contra uma demissão sem justa causa. É toda uma rede de segurança social que simplesmente não existe para as outras formas de trabalho. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para o futuro. O mundo do trabalho, com a tecnologia, com os aplicativos, está se transformando numa velocidade incrível, criando novas relações que desafiam essas definições mais clássicas. A grande pergunta que fica no ar é: será que a lei vai conseguir acompanhar essa evolução para continuar protegendo quem trabalha? Não importa o rótulo que se usa?